Bom dia, hoje vamos debater as prioridades e a estratégia do Governo e queremos saber que avaliação faz do trabalho de Luís Montenegro, em que áreas é que as coisas estão a correr melhor e pior. Ora, queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião sobre a estratégia do Governo em áreas essenciais. Luís Montenegro, está ou não a cumprir a promessa de melhorar o acesso aos cuidados de saúde? Estamos hoje melhor a nível da saúde? E nas escolas, os problemas estão a ser resolvidos? Este ano temos mais ou menos alunos sem pelo menos um professor. Da saúde à habitação, passando pela educação, pela economia ou pelas medidas relacionadas com a imigração, qual é o seu balanço? Qual é o balanço que faz? Em que áreas é que a governação da AD está a correr melhor e pior? Próximo convidado do Fórum TSF é o estágio da FENPROF, José Feliciano Costa. Bem-vindo ao debate que hoje aqui fazemos. Temos ouvido o Ministro da Educação dizer muitas vezes que não há dados concretos sobre quantos professores é que estão ainda em falta ou quantos alunos é que têm falta de pelo menos um professor. Que dados tem a FENPROF sobre esta questão concreta, José Feliciano Costa? Olá, bom dia e aos nossos ouvintes também. Existem dados, nós temos dados, por exemplo, eu posso dizer, e são os dados mais recentes que temos, têm, sei lá, 10, 15 minutos, talvez. Nós neste momento temos perto de 400 horários diretamente nas contratações de escola, o que afetava já diretamente mais de 30 mil alunos. E por comparação com o ano passado, por esta altura, os números são sempre superiores. Mas a estes cerca de 30 mil alunos deste momento, e o Sr. Ministro conhece estes números também, nós temos que, por exemplo, considerar a semana que fechou, esta última, de 27 a 31 de outubro, onde muitos dos horários foram retirados, porque ao fim de alguns dias têm que ser retirados, mas que depois passarão para esta semana e para estes números, acrescentando a estes números que eu acabei de dar agora. E, portanto, os números da falta de professores, aliás, o número de alunos que são afetados diretamente por falta de professores, subirão muito mais, não é? E este, de facto, é um fenómeno que não tem ainda mais proporção, enfim, outra dimensão, digamos assim, pela grande pressão que continua a ser feita nas escolas, por exemplo, para o recurso às horas extraordinárias, porque senão, enfim, os números seriam ainda muito, enfim, maiores, enfim. Por exemplo, eu vou-lhe dar exemplos. Aqui no primeiro ciclo, estamos a falar de cerca de 4 mil alunos, 4 mil crianças afetadas, e mesmo aqui na área metropolitana de Lisboa, onde existem ainda escolas com 9, com 10, com 11 horários completos, só deste setor, ainda por preencher desde o início do ano, e as crianças depois ou estão em casa, algumas delas, ou são redistribuídas, o que é muito complicado, ou retiram-se, por exemplo, professores da educação especial, muitos deles têm formação para o primeiro ciclo, para dar aulas a estes jovens, a estas crianças, desprotegendo depois as crianças que têm as tais necessidades educativas. E este é um fenómeno que continua, que se vai agravando de ano para ano. Por exemplo, o Sr. Ministro que há dias falou disso na Assembleia da República, no concurso de vinculação extraordinário que tinha aberto e que abriu agora, de facto, recentemente. As vagas que abriram são muito insuficientes para as necessidades do sistema e são concentradas em muito menos QZPs, por exemplo, que o concurso de vinculação anterior. Só abrem vagas para 10 quadros de zona pedagógica, mas muito concentrados aqui em 2, quando as necessidades, que é de Lisboa e Setúbal, quando as necessidades estão de todo o país, as faltas de pessoas acontecem de todo o país, acontecem de fato em Lisboa, em Setúbal, mas também em Faro, no Porto, em Santarém e no resto. Há grupos de recrutamento onde, por exemplo, nem sequer abriram vagas. Eu posso lhe dar aqui um exemplo, do Físico-Química, mas há outros grupos de recrutamento. Portanto, este é um problema que não parece que exista vontade para o resolver. José Mas, por Feliciano exemplo, Costa, estamos mesmo aqui a terminar esta primeira parte e peço desculpa por ter tido pouco tempo para falar consigo, mas gostava de lhe perguntar, porque nas escolas há muito mais problemas do que a falta de professores. O Governo está a resolver os problemas nas escolas? Soubemos ontem que os cortes no PRR atrapalham também, ou pelo menos saiu essa parte do PRR, os planos para reforçar as redes Wi-Fi nas escolas, por exemplo. Olha, de
facto, o discurso oficial, depois acaba de falar em reforço orçamental, e quando nós olhamos para o Orçamento de Estado, não é isso, não é em modernização. Mas quem vive nas escolas sabe que a realidade é outra, as salas degradadas, os equipamentos avariados. Eu digo-lhe uma coisa, as escolas neste momento estão em falência tecnológica, e muito ligada ao desinvestimento que tem sido feito. O exemplo do PRR, que referiu agora, é um exemplo significativo. Nós temos cerca de 2024 para 2026, o PRR, e muito do que estava ligado também à digitalização, uma diminuição de cerca de 200 milhões de euros. Eu vou-lhe dar um exemplo. Em 2024 foram alocados cerca de 251 milhões de euros para as escolas do PRR, em 2025 165 e em 2026 40,7, provavelmente não são, vamos ver, mas nós temos aqui uma diminuição significativa, o que quer dizer que, enquanto se multiplicam planos, programas e discursos, falta o essencial, um investimento real e estável. E, de facto, é inconcebível exigir, pois, excelência a uma escola que luta diariamente por falta de aquecimento, por falta de computadores operacionais, e por tempo também, por falta de tempo a preparar aulas que os professores também não têm. E esta, de facto, é a realidade, que é escondida por discursos, enfim, por discursos oficiais, por grandes intervenções, mas depois o dia-a-dia nas escolas, de facto, não reflete nada disso. Obrigado, José Feliciano Costa, secretário-geral da FENPROF, ajudando-nos aqui a tentar responder a duas das questões que colocamos no Fórum TSF, se o Governo está a resolver os problemas das escolas e se este ano temos mais, nesta altura do ano, temos mais ou menos alunos, sempre menos o professor, do que no ano anterior.